Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de Bioquímica para a oitava fase da licenciatura em Química do IFSC São José. Em aulas anteriores, a gente viu que quando a gente tem uma dieta muito rica em carboidratos e o fígado já está saturado de glicogênio, a única maneira que este órgão tem de remover o excesso de glicose do sangue para evitar os problemas causados pela hiperglicemia é converter glicose em lipídios, que, nesse caso, vão ser depois transformados em triglicerídeos e empacotados em vesículas de baixa densidade, LDL, e enviados para o tecido adiposo via corrente sanguínea. A gente também sabe que todas as membranas dos seres vivos, incluindo a membrana plasmática, membranas internas e membrana do núcleo, são formadas por fosfolipídios, que são ácidos graxos ligados a glicerol e grupamento fosfato. Na aula de hoje, a gente vai ver como as células hepáticas ou adipócitos fazem para converter pequenos compostos hidrofílicos em grandes compostos hidrofóbicos, que são os ácidos graxos, para formar todos esses tipos de lipídios. Em seguida, a gente também vai ver como é que os ácidos graxos podem ser quebrados novamente em compostos pequenos e hidrofóbicos para serem utilizados como fonte de energia. A biossíntese de ácidos graxos parte de radicais acetil. Através desse processo, 8 radicais acetil podem ser convertidos em um ácido graxo de 16 carbonos. A conversão dos acetil, que são polares, em ácido graxo, que é um composto apolar, envolve várias reações consecutivas de redução e, por isso, envolve bastante gasto de energia. Esses radicais acetil podem ser derivados de várias origens. Uma dessas é a nossa conhecida via glicolítica. Quando tem excesso de glicose no sangue, tanto adipócitos quanto células hepáticas capturam a glicose sanguínea, quebram ela ao longo dos 10 passos da via glicolítica, convertendo cada glicose em 2 radicais acetil. Outra origem possível desses acetil é a quebra de aminoácidos que a gente viu na aula anterior. Quando tem o excesso de proteínas na nossa alimentação, os aminoácidos excedentes vão ser desaminados e convertidos em alfa-cetoácidos. Vários desses vão ser convertidos em acetil para depois dar origem a lipídios. Então, não é verdade que uma alimentação com excesso de proteína é uma alimentação saudável. Proteínas em excesso vão ser hidrolisadas em aminoácidos, que, por sua vez, vão ser desaminados, produzindo amônia, que precisa ser convertida em ureia e ácido úrico para ser eliminada pelos rins. Esses em excesso podem causar cálculo renal. Enquanto isso, os alfa-cetoácidos vão acabar sendo convertidos em carboidratos ou em gordura. Então a gente tem, especialmente no fígado, um punhado de radicais acetil que vieram da quebra de proteínas e aminoácidos ou da via glicolítica. Para seguir o exemplo que eu mencionei antes, vamos construir um ácido graxo de 16 carbonos, o chamado palmitato, ou ácido palmítico, dependendo do pH da solução. Para isso, a gente vai precisar de 8 radicais acetil. Desses 8 acetil, 7 vão ser carboxilados e convertidos em radicais chamados malonil. Então, na real, a gente vai precisar de 1 acetil e 7 malonil para construir o palmitato. A produção do malonil é uma reação relativamente simples que acontece em 2 etapas. Na primeira, um composto chamado biotina é carboxilado, ou seja, vai reagir com bicarbonato e ser convertido por uma reação enzimática em carboxibiotina, com gasto de ATP. Uma outra enzima, uma transcarboxilase, transfere o carboxil da biotina para um acetil coenzima A, transformando esse radical acetil em radical malonil, ou seja, malonil coenzima A. E a biotina está liberada para ser carboxilada novamente. Assim, vários radicais acetil são carboxilados e convertidos em radicais malonil. A máquina de fabricar ácidos graxos se chama complexo ácido graxo sintase, AGS. A gente diz que é um complexo porque, na verdade, são várias proteínas que trabalham juntas, formando um complexo proteico. A AGS, para começar o seu trabalho, vai precisar de um radical acetil, na verdade pode ser qualquer acil, e um radical malonil, ambos associados a coenzimas A. A AGS tem 2 sítios ativos, um para acetil, que na real pode ser qualquer outro acil também, né? E um para o radical malonil.
Nesses sítios ativos tem resíduos de cisteína, com seus grupinhos tiol livres lá para receber o malonil ou acetil transferidos da coenzima A. Na primeira reação, o malonil vai perder aquele carboxil que ele acabou de ganhar e o acetil vai ser transferido para o malonil. A gente diz que essa é uma reação de condensação, porque caiu fora uma molécula de gás carbônico. As flechinhas em azul mostram os ataques nucleofílicos feitos pelos elétrons durante essa transferência. Agora, olha o que a gente tem. Em um dos sítios ativos da AGS, a gente tem um composto de 4 carbonos, onde o carbono 1, que é uma carbonila, se liga através de uma ligação sulfeto à AGS. O carbono alfa é um carbono saturado e o carbono beta também é uma carbonila. Agora, o que vai acontecer é uma sequência de 3 reações consecutivas, uma redução, uma desidratação e uma nova redução desse carbono beta, para converter ele também em um carbono saturado. Na primeira reação, a gente vai entregar um par de elétrons para esse carbono beta. Se entrega um par de elétrons, a gente tem que entregar também um par de hidrogênios, para estabilizar o composto. Quem é que entrega esses elétrons? Quem são os carregadores de elétrons que vocês já conhecem? Aqueles nucleotídeos, NADH, FADH2, NADPH. Nesse caso aqui, quem vai entregar os elétrons e o hidrogênio é o NADPH. Para fechar a reação, tem que ter mais um hidrogênio dando sopa por aí. O NADPH se converte em NADP+, e o carbono beta ganha, então, um par de elétrons e um par de hidrogênios. Eu tinha dito que as reações são de redução, desidratação, redução outra vez, né? Como é que vai tirar desse carbono beta um oxigênio e 2 hidrogênios? Para isso acontecer, ele tem que fazer uma dupla ligação com o carbono alfa. E a água cai fora. A próxima reação é uma nova redução. Um outro NADPH fornece um par de elétrons mais o hidrogênio, quebrando essa dupla ligação entre o carbono alfa e o beta, e um outro hidrogênio que tiver à disposição completa as 4 ligações. Pronto, a gente tem um radical acil de 4 carbonos formando uma cadeia saturada. Agora, a gente repete o processo várias vezes para alongar a cadeia. O acil é transferido de sítio ativo para deixar o sítio de entrada, vamos chamar assim, livre para receber outro malonil. O malonil é descarboxilado e o acil substitui esse carboxil. E olha o que a gente tem outra vez. O carbono 1 é uma carbonila ligada ao tiol. O carbono alfa é carbono saturado e o carbono beta é outra carbonila. O que a gente faz agora é redução, desidratação e redução outra vez do carbono beta. O produto vai ser um radical acil de cadeia saturada de 6 carbonos. Repete mais um par de vezes e aí tu tens um acil de 12 carbonos, o palmitoil, que pode ser facilmente convertido depois em um ácido graxo saturado chamado ácido palmítico ou palmitato. Assim, depois de 7 ciclos, em que cada ciclo consome um malonil, 4 elétrons e 4 prótons, a gente tem, a partir de um acetil, um palmitoil. Em situações de dietas hipocalóricas, seja por um jejum prolongado, seja por dificuldade de obter alimento, ou até nos casos de crises diabéticas hipoglicêmicas, ácidos graxos começam a ser quebrados em praticamente todas as células para gerar novamente radicais acetil, que podem ser utilizados como fonte de energia. Plantas conseguem transformar esses acetil em glicose, o que é bem importante para a sobrevivência das sementes, que têm reservas lipídicas, as sementes oleaginosas. Só que a gente não consegue. Então, na gente, os ácidos graxos vão ser quebrados pelas células do corpo e convertidos em acetil para alimentar o ciclo do ácido cítrico e assim manter as células vivas durante o jejum prolongado. Quando a coisa se agrava, os músculos começam a hidrolisar as próprias proteínas e lançar os aminoácidos livres no sangue, para o fígado converter em glicose e fornecer via corrente sanguínea para o cérebro. Em situações muito extremas, quando se torna perigoso continuar consumindo grande quantidade de proteína muscular, o fígado começa a buscar ácidos graxos dos tecidos adiposos periféricos, quebra esses ácidos graxos em acetil e converte esses radicais em corpos cetônicos. Esses sim podem ser lançados na corrente sanguínea e ser usados como combustível pelo cérebro e outros órgãos vitais, como coração e rins. Quando a gente falou sobre a biossíntese dos ácidos graxos, eu frisei bastante que as 3 principais reações envolviam uma redução, uma desidratação e uma nova redução no carbono beta. Agora que a gente vai quebrar esses ácidos graxos de volta e converter eles novamente em radicais acetil, a gente precisa, portanto, oxidar
E essas oxidações também vão acontecer no carbono beta. Por isso, o processo é conhecido como beta-oxidação dos ácidos graxos. Os principais passos vão ser, portanto, uma oxidação, uma hidratação e uma nova oxidação do carbono beta. É bem tentador a gente pensar que vão ser simplesmente as reações inversas, mas não são, porque essas reações envolvem muita transferência de energia, por isso são irreversíveis. Apesar de serem reações parecidas, elas envolvem um aparato enzimático totalmente diferente, e juntando os dois processos, a variação de energia livre é bem negativa, porque muita energia se dissipa na forma de calor. Então, de maneira ultra resumida, a beta-oxidação dos ácidos graxos envolve uma série de reações de quebras dos ácidos graxos, removendo pedaços de 2 e 2 carbonos, formando ao final uma série de radicais acetil. A beta-oxidação dos ácidos graxos em animais acontece principalmente no interior das mitocôndrias e, em essência, não é outra coisa além das 3 reações que a gente já previu: oxidação, hidratação, oxidação outra vez, sempre no carbono beta. Então, olha aí, o ácido palmítico pronto para ser oxidado, ou seja, ligado à coenzima A na forma então de palmitoil coenzima A. O carbono 1 é uma carbonila. O carbono alfa e o beta são saturados. E a partir daí vão acontecer as 3 reações oxidando esse carbono beta. Primeiro, uma oxidação do carbono beta, ou seja, o beta tem que perder elétrons. Sempre um par. O único jeito de perder um par de elétrons é perder também hidrogênios. Só que não dá para tirar 2 hidrogênios desse carbono. Então a gente tira o elétron e o hidrogênio do carbono beta, mas também o elétron e o hidrogênio do carbono alfa, formando uma dupla ligação entre eles. Nessa reação, o receptor de elétrons é o FAD, que captura um par de elétrons e um par de hidrogênios, virando FADH2. Qual é a próxima etapa? Uma hidratação. Uma hidratação envolve uma adição de hidroxila e uma adição de um hidrogênio. Quem é que vai ganhar a hidroxila? Quem é que ganha sempre toda a tensão na beta-oxidação? É o carbono beta, né? Então, lá vai a hidroxila para o carbono beta, o hidrogênio para o carbono alfa, desmancha a dupla ligação. E agora, o que falta? Nova oxidação do carbono beta. O beta perde um par de elétrons, lá se vão também os hidrogênios e ele se converte em uma carbonila. Quem vai pegar esses 2 elétrons agora e um dos hidrogênios é o NAD+, que vira NADH. Chama uma coenzima A protonada, o CoSH, e transfere o beta para essa coenzima A. A coenzima A que recebeu esse acil vai se tornar acilcoenzima A, com o radical acil 2 carbonos a menos do que aquele que começou o ciclo, e a coenzima A que tinha o acil originalmente fica só com o acetilzinho que sobrou, se converteu em acetilcoenzima A. Repetiu essa operação mais 7 vezes, e a partir de um palmitoil coenzima A mais 7 CoSH, a gente tem 8 acetilcoenzima A que podem ser encaminhados para o ciclo do ácido cítrico. Além dos radicais acetil, os elétrons captados pelos NAD+, e FAD também vão participar da produção de ATP, mas eles vão direto para a cadeia respiratória e entregar os elétrons lá. Um ácido graxo de 16 carbonos, totalmente beta-oxidado, vai ser convertido em 8 radicais acetil, mais 8 vezes 4, né, por causa de que cada ciclo libera 2 pares de elétrons, então dá 32 elétrons carreados por 8 NADH e 8 FADH2. Em condições normais, tudo isso vai para o ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. Em condições extremas de jejum prolongado, a mitocôndria vai depender quase que exclusivamente da energia disponibilizada pelos NADH e FADH2, enquanto os acetil vão ser convertidos em corpos cetônicos, que vão para a corrente sanguínea servir como combustível para os principais órgãos vitais, cérebro, rins e coração. E terminamos essa aula. A aula hoje foi curtinha. A única novidade para vocês, supostamente, são as reações em si da beta-oxidação e da biossíntese dos ácidos graxos. As demais informações reforçam coisas que a gente já discutiu em aulas anteriores e que a gente vai precisar para as aulas seguintes, quando for falar de integração metabólica. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e, principalmente, que ela tenha sido bem proveitosa. Aquele abraço e fiquem bem!